Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. Semana de 30 de julho a 5 de agosto de 2019, Mural de Notícias. Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais será exonerado após críticas do governo Haddad. Oposição pede impeachment de Abdo Benítez por acordo sobre Itaipu. Epidemia de ebola enfrenta rejeição a vacinas e conflito com tradições locais. Supremo derrota Bolsonaro e mantém demarcação de terra indígena na FUNAI. E desmonte de comissão ameaça buscas a mortos e desaparecidos na ditadura. E como você já está acostumado, a gente vai para aquela aulinha de destaque. E vamos sem demora para a aulinha de destaque. E tivemos, como você, né, candidato, sempre antenado, absorvendo, acompanhando, lendo o que anda acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Então você já sabe que a semana passada tivemos aí mais uma semana de declarações do presidente da República, né, de forma aí bastante impactante. Não é? Então o caso, aí, do caso do INPE, o problema, né, do desaparecimento do pai do atual presidente da OAB. Então tivemos aí mais uma semana em que o presidente da República ocupou por vários dias, né, as manchetes aí de jornal. Essa semana saiu aí em revistas. Então vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre essa história do INPE, não é? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é respeitadíssimo internacionalmente. Não é qualquer instituto, além de que os dados colhidos são de satélites. Então, até onde a gente sabe, o satélite não costuma ter ideologia. Essa é uma outra questão, né? Eu, pelo menos, não posso afirmar para você que satélite tem ideologia, mas segundo aqui o presidente da República, o ex-diretor aí do presidente, né, do Instituto, do INPE, parece que não só tem, como trabalha para alguma ONG, que é vamos dizer assim, uma acusação extremamente grave para um homem, como aqui no caso o senhor Ricardo Magnus Galvão, que tem anos, não é, aí já de trabalho sério no Instituto. Então eu vou levar você aqui para a lousa, para a gente fazer aqui um apanhado rápido sobre essa questão, não só do INPE, tá, mas também a questão ambiental, que é muito caro no mundo hoje e muito caro para o Brasil. Vamos começar por uma declaração do presidente. Divulgar dados sobre desmatamento pode prejudicar a questão Mercosul-União Europeia. Pode sim, e é verdade. A União Europeia, inclusive lá no G20, eu vou falar disso daqui a pouco, né, não só a Alemanha, mas a França, criticaram a postura do Brasil, né, e do atual presidente perante a questão ambiental. Então, se quiser acordo comercial, e isso não é só com o Brasil, é bom deixar claro, isso não é só com o Brasil, se quiser acordo comercial, vai ter sim que manter aquilo que assinou, porque o Brasil é assinante da COP21. Ele é. Então, pode sim prejudicar a questão, né, Mercosul, União Europeia. Também afirmou o presidente sobre o INPE, tenho que obter conhecimento prévio. Parece o Enem também, não é? Então, se você tiver que dar conhecimento prévio ao presidente e ele já ficou claro que não concorda com o próprio Instituto, é claro que ele pode tesourar aí qualquer pesquisa. Em entrevista, Bolsonaro questionou o INPE e afirmou:
O diretor Ricardo Magnus Galvão está a serviço de alguma ONG. Então isso é uma declaração extremamente séria. Seria importante que o presidente, ele melhor que ninguém, né, chefe do Executivo Nacional, pudesse provar isso. Tá? Inclusive, a Sociedade Brasileira, né, para a Pesquisa Científica, a SBPC, divulgou nota apoiando o Ricardo Galvão. Também o presidente afirmou: faltou hierarquia e disciplina. O diretor do INPE deveria ter procurado Marcos Pontes. Não é? Marcos Pontes, como você sabe, é o ministro da Ciência e Tecnologia. Estou acostumado com hierarquia e disciplina. Então, alguém precisa avisar o presidente que isso não é um quartel. Agora, vamos fazer aqui um apanhado dessa questão ambiental, a relação entre o presidente e questões ambientais. Em 2012, um funcionário do IBAMA multou o barco do Bolsonaro porque estava pescando numa área de preservação lá em Angra. Essa multa não foi paga, inclusive um mês antes de Bolsonaro tomar posse, ela foi cancelada. E o José Morelli, funcionário que fez a multa, foi exonerado em março de 2019, assim, sem maiores explicações. Em 2018, lá para setembro, isso durante campanha eleitoral, o Bolsonaro confirmou: o Brasil pode deixar sim a COP21. Em novembro, já eleito, não é, presidente da República, o Brasil não vai sediar a COP25, motivo alegado pelo então ainda não tomado posse, mas presidente brasileiro, AAA. Falei disso aqui no Top Atualidade. Se você não sabe o que é o AAA, candidato, por favor, vai lá no Google que você vai acabar achando muito. É muito curioso, né, essa história do AAA. Em maio de 2019, a Estação Ecológica Tamoios, que é uma área de preservação em Angra, passou aí pela ideia do presidente de que poderia sim se transformar numa Cancún, que fica ali no México, ali na península de Yucatán. Tá? Essa semana, agora ontem, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que a população de Angra não gostou muito dessa ideia. Em janeiro de 2019, e isso até entra aqui para nós como atualidades, não é? A medida provisória do presidente, demarcação de terras indígenas, vai para o Ministério da Agricultura e a FUNAI vai para a mão da ministra Damares Alves. O que vai acontecer depois que foi editada aí a MP? O Congresso rejeitou, isso aconteceu agora em junho, mas o presidente reeditou a medida provisória, sendo que isso não é, né, de acordo com a Constituição, isso não é possível, mas ele reeditou a medida provisória. E aí o que fez agora o Supremo Tribunal Federal? Suspendeu a MP 886. Isso aconteceu agora a semana passada. E aí o presidente teve que reconhecer que foi falha dele. Ele levou 45 dias para reconhecer isso, mas pelo menos reconheceu. Em junho, lá no G20, Angela Merkel e Emmanuel Macron criticaram a questão ambiental brasileira. Inclusive, o Macron cancelou uma reunião que só foi possível acontecer quando o Bolsonaro deixou claro que o Brasil não abandonaria a COP21. E agora, dia 29 de julho, a urgência capilar, né, segundo aí o ministro dos Negócios Estrangeiros da França, que estava com reunião marcada com Bolsonaro e ela foi cancelada porque o Bolsonaro precisava cortar o cabelo dele. Então isso pegou muito mal, a imprensa europeia fez severas críticas a essa situação. E agora você volta aqui comigo, porque o slide já está aí para você com o link, e aí esperamos que você confira tudo isso que foi dito aqui pelo professor. Continuando aqui o Top Atualidades, Paraguai. Oposição pede impeachment contra presidente. Por acordo
em Itaipu. Então, essa história, né? Primeiro, lembrar você, candidato, que a Itaipu é binacional. Ela não pertence só ao Brasil. Claro que o Brasil tem ampla maioria, né, não só na construção, mas nos direitos ao que a hidrelétrica produz de energia, mas o Paraguai tem sim uma fatia disso. E nesse acordo secreto com o senhor Hábito, que tomou posse agora, o ano passado, inclusive, ficou claro que esse acordo secreto prejudicaria a economia no Paraguai, e lá no Paraguai a conta de energia seria aumentada. Quando a população ficou sabendo disso, a casa quase caiu, né? Porque agora que o acordo foi cancelado, Abdo parece que não corre mais o risco de sofrer o tal do impeachment. Mas pegou bem mal, hein, presidente? Relação energia hidroelétrica e crise política do Paraguai. Sugestão de leitura. Entenda a crise entre Brasil e Paraguai em torno de Itaipu. Epidemia de ebola enfrenta rejeição a vacinas e conflito com tradições locais. Não é? Então, a Organização Mundial da Saúde, candidato, já expediu o seguinte, hein? Já declarou emergência de saúde pública de interesse internacional, que é o que vem acontecendo aí na República Democrática do Congo, né? Que é, segundo a ONU, em termos de crise de fome, o segundo pior país do mundo. O primeiro é o Iêmen, aquele que de vez em quando eu lembro aqui que está lá numa baita de uma guerra civil, né, ali na Península da Arábica, e o segundo país com a maior crise de fome é a República Democrática do Congo, que para piorar, agora está com essa questão do ebola. Relação pandemia viral e Organização Mundial da Saúde. Sugestão de leitura. Por que o ebola continua voltando? Supremo derrota Bolsonaro e mantém demarcação de terra indígena na FUNAI. Então não vai para a ministra, não é, Damares, aquela menino usa azul, menina usa rosa. Então a ministra não vai poder botar a mão na FUNAI. Já falei um pouco disso, então vamos tocar para frente. Relação FUNAI e política do agronegócio. Sugestão de leitura. O Brasil e a ameaça aos direitos dos povos indígenas. Desmonte de comissão ameaça buscas a mortos e desaparecidos na ditadura. E olha, a troca de 4 dos 7 membros da comissão, inclusive isso vai aí para a mão do deputado federal Felipe Barros, do PSL. Então isso parece que agora o presidente vai aceitar o que é dito pela comissão. Comissão que, aliás, foi criada lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. E não vai fazer confusão, hein, candidato? Essa comissão não é aquela Comissão Nacional da Verdade criada no governo Dilma. Relação Comissão Nacional da Verdade, Direitos Humanos e sugestão de leitura. Comissão Nacional da Verdade, o que é e para que serve? E vamos para a solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha. E esperamos que você escolha a alternativa B. B de bola, sim, é o Japão. Então, o ex-imperador Akihito, 85 anos, e aliás, muito querido lá, né, pelo seu povo, o Japão, os japoneses, não é? Ele, alegando problemas já de idade e de saúde, queria sim renunciar. O problema é que isso não é previsto lá pela lei no Japão. Eles tiveram que criar uma lei para poder dar
esse prêmio ao ex-imperador, que aliás Akihito é filho do imperador Hirohito, que foi o imperador que atravessou aí a Segunda Guerra Mundial, tudo, que era considerado um deus vivo. Então, alternativa B de bola. E vamos ao desafio dessa semana. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou em junho um aumento de 88% no desmatamento na Amazônia Legal. O registro acabou provocando um forte debate nacional. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a preservação atrapalha o desenvolvimento econômico. Já as instituições de preservação saíram na defesa de mais preservação e acusaram o atual governo de ser conivente com o desmatamento. Entre os estados da região norte, qual é o campeão de desmatamento atualmente? A. Amazonas. B. Tocantins. C. Roraima. D. Pará. Ou E. Acre. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 30 de julho a 5 de agosto. Esperando que você tenha gostado e que seja muito útil a sua pesquisa, a sua leitura aí, né, ao seu deleite aí na matéria de atualidades. Prometendo voltar a semana que vem. Até lá. Saudações amigos e alunos do NEAF. Vamos lá, gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve para receber o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço, até!